Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela Tua igreja, obrigado, meu Senhor, pelos nossos queridos irmãos. Toma, Senhor, em Tuas santas mãos as nossas vidas, dando graça aos meus irmãos, operando maravilhas na vida dos Teus servos, dando, Senhor, disposição, sabedoria, discernimento, ó Deus, para fazer a Tua obra, andar no meio do Teu povo, meu Senhor, criar, meu Senhor, condições de proclamar a Tua palavra santa. Deus Todo-Poderoso, guarda os nossos ouvintes, nossos ajudadores, intercessores, os que estão conosco sempre, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor e o nosso texto hoje é João, capítulo 6, versículos 37 a 45. Jesus Cristo teve grande dificuldade em apresentar sua mensagem por causa da religiosidade dos homens, por causa das tradições dos homens. As tradições dos homens tomavam corpo e chegavam a ofuscar a revelação de Deus. É tanto que Jesus teve embates e combates com os fariseus, os doutores da lei, aquelas pessoas que formavam opinião na época e tinha autoridade. Jesus Cristo sofreu muito para apresentar a mensagem sem desvios. Nós vamos ler João 6, 37 a 45 e aprender com o Filho de Deus. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu grande amor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela tua vida gloriosa, meu Senhor, fluindo em nossos corações.
Obrigado, Senhor, pela tua unção e grandeza. Deus Todo-Poderoso e fiel, Senhor do céu e da terra, ajuda-nos, guarda-nos. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, é impossível você ser operoso e não ter alguma dificuldade em relação àquilo que você faz. É impossível. Foi impossível no passado e é impossível agora e será pior no futuro. Quem recebeu a graça de anunciar o amor de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, sempre teve grande dificuldade. E a coisa está tomando uma dimensão terrível. Nós estamos enfrentando problemas gravíssimos, porque a iniquidade tomou o lugar da dignidade. O pecado cresceu, a maldade cresceu. Eu, há alguns anos, já disse muitas vezes, ensinando, pregando, na verdade eu sou um tanto desassustado, apesar de agora não ter ninguém livre nem salvo de alguma reprimenda indigna e injusta. Mas, eu sempre disse, ainda vão tentar aprovar até pedofilia no Brasil. Estão aí estão tentando, porque a maldade, o pecado, a imundícia, a perversidade está se multiplicando de uma forma tão brutal que muitos imundos que vivem às custas da nossa nação estão querendo qualificar pedofilia como doença, como uma doença que é para o sujeito receber dinheiro. Ser ajudado como se fosse um defeito de fábrica. É uma doença, Pois é. Então, muitos problemas. É impossível você enfrentar um sistema corrupto, um mundo corrupto, uma religião corrupta. É impossível você enfrentar a corrupção dentro da religião, a corrupção na política, a corrupção na instrução, sem combater, sem um embate, sem um debate, sem um confronto. Pois é, há 2000 anos Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo ensinava a palavra, a pureza, a grandeza de Deus. E foi combatido. Fizeram gozação com Jesus. Quer dizer que tu é rei. Onde é o teu reino? Fizeram gozação com Jesus. Porque ele pregou o reino de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Bom, é impossível não ter dificuldades no meio da perversidade quando você prega a paz, prega o amor, prega a justiça, prega a verdade e a santidade. João registrou parte dos embates de Jesus com os fariseus. Jesus Cristo teve grande dificuldade com fariseus, saduceus, doutor da lei e sacerdotes. E eram chamados principais da nação. Era o sacerdote, todo mundo sabe qual é o ofício dele. O doutor da lei era o intérprete da lei, um copiador da palavra para distribuir
nas sinagogas, com famílias, com quem interessasse, principalmente nos lugares públicos onde a palavra era utilizada permanentemente. Os escribas faziam as cópias, o doutor da lei fazia o seu trabalho e passava para os escribas como secretários deles, se fosse o caso. Então, os sacerdotes, os doutores da lei, isso de cima para baixo, os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas e os fariseus. Fariseus é como um partido. Os escribas eram como os políticos do sistema. E os doutores da lei eram os homens da interpretação. E os sacerdotes eram os homens da aplicação. E eles faziam isto como se fosse tudo, como se eles tivessem conhecimento absoluto. Deus estaria impedido de fazer qualquer nova revelação. E era mais ou menos isso que se passava na cabeça deles. Aí Jesus vai ensinar, bate de frente, tem o confronto, mas Jesus veio para fazer aquilo, para exercer aquela função, para realizar aquele ofício. O ofício de Messias, de Redentor, de Salvador. Então Jesus tem com eles essas dificuldades no relacionamento. Eles rejeitavam e Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não será jogado fora. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu. Aqui começou o gravíssimo problema de relacionamento de Jesus com eles. Jesus diz assim com todas as letras: porque eu desci do céu. Jesus está dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus. Eles ficaram doentes de raiva, doentes de ódio, ficaram para não viver. Jesus diz: eu desci, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum se perca, que nenhum dos que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho, olha a revelação de Jesus Cristo, para os intérpretes da lei, a mensagem de Jesus, para os doutores da lei, para os doutores, para os sacerdotes, porque a vontade do Pai é esta: que todo aquele que vê, quem olhar para o Filho, acredite nele. Quem olhar para o Filho e crê nele, quem olha para o Filho, quem crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei. Jesus Cristo declarando com todas as letras a sua divindade. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí, essas alturas, já estava o zuzuzu, como diz o matuto, como diz o nosso nordestino. Já estava uma zoada, já estava, mas não pode, não pode. Aí Jesus diz: não murmureis,
não murmureis entre vós. Não murmureis. O versículo 42 diz, porque murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E os judeus conheciam que os judeus era e é assim. Os judeus conheciam a família de Jesus. Todo judeu tinha este entrelaçamento familiar por causa da adoração, por causa da sinagoga, por causa do templo. Todo judeu era conhecido. E eles dizem, mas não, este não é Jesus? Não é este Jesus, o filho de José? Não é este cujos pais nós conhecemos? Como ele diz, eu desci do céu? Mas como entender? Eu entendo pela felicidade do Evangelho. Tem nas nossas mãos, mas eles não tinham. Era a palavra de Jesus contra a falta de entendimento deles. Este não é Jesus? Este não é Jesus, o filho de José, cujos pais conhecemos, o pai e a mãe? Como, pois, diz, eu desci do céu? Aí Jesus diz, não murmureis entre vós, deixem de murmuração, não murmure entre vós. Ninguém pode vir a mim, ninguém. Está vedado. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Para chegar a ser meu discípulo, tem que ser iluminado pelo Pai. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Tem que ser iluminado, tem que ser trazido por meu Pai. Ninguém vem a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha a sequência. Jesus Cristo ensinando. Todo aquele que do Pai, porque o sujeito ouviu tudo de quem quer que seja. Já imaginaram a quantidade de literatura nociva à fé escrita por religiosos? Religiosos do passado e do presente. Profetas falsos, profetisas falsas, pastores falsos. E depois que Satanás fez essa chuva de vaidade com apóstolos e apostolas. Tem os apóstolos e as apostolas. Apóstolos, apóstolas, bispos, bispas e um monte de ofício inventado, criado. Patriarca daqui, patriarca de lá, não sei o quê. Tudo nocivo. Tudo nocivo. Nocivo. Além de uma dosagem de burrice. Sujeito pastor, velho, mais velho do que eu, pastor. Aí muda para bispo. Sabe o que significa bispo? É porque a burrice tira o entendimento. O pecado, a burrice, o orgulho, tudo tira o entendimento.
bispo corresponde a presbítero e a ancião. Então, uma pessoa que já é pastor, um homem que já é pastor, ungido por Deus, consagrado, reconhecido pela igreja, ele está acima da função de bispo, da função de ancião, da função de presbítero. Deve ter passado por esses estágios. Mas não aprendeu com Deus. Jesus é maravilhosamente prático no ensino. Prático no ensino. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, ele cita o que está escrito e se posiciona. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, portanto, a palavra de Deus, a palavra revelada, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não se perde um. Maravilha, meus amados irmãos, aprender com Jesus, andar com Jesus, buscar o Senhor Jesus. Mas eu sou fraco, eu sou isso, eu também, todos nós. Não tem ninguém forte, não tem ninguém bom, não tem ninguém perfeito, humanamente falando. Mas se aprender, se ouvir a voz de Deus, aprender a palavra de Deus, vai estar firmado no Senhor Jesus, sem vacilo, sem vacilação. Porque Ele é o caminho absoluto, a verdade absoluta, a vida absoluta. Ele é o doador da vida. Portanto, Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe cada um, Deus engrandeça e enriqueça as vossas experiências com o Senhor cada dia. Vamos orar pela igreja. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença agradecidos por este dia, por mais um dia, por estarmos em Tua presença. Te louvamos e agradecemos pelos nossos irmãos, nossos ajudadores, intercessores. Abençoa, guarda, sustenta cada um, Senhor, com a Tua palavra gloriosa. Amado Senhor, guarda os meus irmãos na cidade, no interior. Guarda, Senhor, cada geração da Tua igreja. Sustenta, Senhor, cada servo Teu. Da graça, da vitória, da vigor. Ajuda em tudo, Senhor, a Tua igreja. Nos dá graça, Senhor, para participar ativamente da igreja militante, com a milícia dos santos, levando a palavra gloriosa do nosso Senhor. Ajuda-nos, guarda-nos, nos ensina, Senhor, a Te louvar, bendizer e exaltar o Teu maravilhoso nome. Querido Pai, ouve dos céus as nossas petições. Nós Te pedimos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.